Mary Shelley escreveu Frankenstein durante o verão de 1816, um período muito frio e chuvoso conhecido como o Verão Sem Sol, causado por uma erupção vulcânica no Monte Tambora, na Indonésia. Esse clima adverso manteve Shelley, seu marido Percy Bysshe Shelley, e seus amigos Lord Byron e John Polidori dentro de uma vila perto do Lago de Genebra, na Suíça. Durante uma noite chuvosa, Lord Byron propôs que cada um escrevesse uma história de terror. Foi nesse ambiente de criatividade e desespero pela chuva que Mary Shelley começou a desenvolver a história de Frankenstein. O personagem Victor Frankenstein e a criação do monstro resultaram da combinação de várias influências, incluindo o movimento romântico e as descobertas científicas da época. A história de Frankenstein começa com uma série de cartas escritas por Robert Walton, um explorador do Ártico, que encontra Victor Frankenstein, esgotado e perto da morte. Victor Frankenstein, um jovem estudante de medicina, é consumido pela ideia de criar vida e busca entender o princípio da vida e o poder de recriar um ser humano a partir de partes de cadáveres. Ele acaba criando uma criatura monstruosa, feita a partir de pedaços de cadáveres, e dá-lhe vida usando eletricidade. Horrorizado pela aparência do monstro, Victor o abandona. A criatura, rejeitada pela sociedade e pelo próprio criador, começa a vagar pelo mundo, sofrendo as consequências da solidão e do desprezo. A criatura aprende a falar, ler e, em seu isolamento, começa a odiar seu criador, Victor Frankenstein, exigindo que ele crie uma companheira para ele. Victor acaba desistindo de sua promessa e destrói a segunda criatura antes de completá-la, temendo as consequências. O monstro, enfurecido com a traição de seu criador, começa a se vingar, matando os entes queridos de Victor, incluindo seu irmão, seu melhor amigo e sua esposa, Elizabeth. A tragédia culmina em uma perseguição entre Victor e sua criatura, ambos se confrontando no Ártico, onde Victor morre de exaustão. O monstro desaparece na neve, prometendo desaparecer para sempre e se matar para pôr fim à sua existência de dor. O principal tema do romance é a ambição desmedida e as consequências da tentativa de superar os limites da natureza humana. Victor Frankenstein busca desafiar as leis naturais, mas ao tentar brincar de Deus, ele acaba criando uma tragédia. Tanto Victor Frankenstein quanto a criatura enfrentam solidão, mas a criação sofre mais intensamente a rejeição da sociedade devido à sua aparência. O romance explora as consequências de ser isolado e marginalizado, seja por causa de um erro cometido ou pelas circunstâncias da vida. Outro tema importante é a responsabilidade de um criador sobre sua criação. Victor, ao criar o monstro, abandona sua responsabilidade em cuidá-lo. A criação de vida tem um preço, e Victor não está preparado para pagar. Frankenstein tem sido um dos romances mais influentes da literatura ocidental, e sua criação do monstro de Frankenstein gerou uma das figuras mais icônicas da cultura popular. Com o tempo, a figura do monstro foi imortalizada em várias adaptações cinematográficas, sendo uma das mais famosas a versão de Boris Karloff no filme de 1931. O romance também gerou discussões filosóficas sobre a natureza humana, a ética científica e o papel do criador em relação à criação. A história de Frankenstein continua sendo uma das mais poderosas e emocionantes narrativas sobre os limites da ambição humana e as consequências de tentar dominar forças além da compreensão humana. Ao longo dos séculos, o romance se manteve relevante, abordando questões atemporais sobre a ética científica, a solidão, a criação e a responsabilidade. A obra também se tornou uma base para discussões sobre o que significa ser humano e as consequências de nossas escolhas. Com o tempo, o monstro de Frankenstein se tornou um símbolo cultural, e a história de Mary Shelley permanece um dos maiores marcos da literatura mundial.